Boa tarde, Rede. Estou aqui de volta para a gente falar sobre sustentabilidade para pequenas empresas. Eu sou a Daniela Delfini, eu crio conteúdo aqui faz 5 anos e eu trabalho com isso desde 2005. Desde 2005, quando ninguém falava em sustentabilidade, a gente já trabalhava com esses conceitos de sustentabilidade lá no Banco Real ABN e a gente apoiava as empresas, né, para que elas soubessem o que fazer com relação a esses aspectos éticos que a gente costuma chamar de sustentabilidade. Então eu vou receber aqui hoje uma consultora muito experiente, que é a Dilma Pimentel, e a gente vai falar sobre o que a gente precisa para aplicar sustentabilidade nas empresas, quais são as dificuldades, o que a gente encontra, quais são os cases que a gente pode trazer como exemplo para vocês. E eu vou falar também da minha mentoria, né? Eu tenho uma mentoria que é baseada nos indicadores éticos, que é uma metodologia super conhecida no mercado e super aprovada, né? São mais de 4.000 empresas que utilizam os indicadores éticos como um parâmetro para saber o que fazer em termos de sustentabilidade nas suas empresas. Então, a mentoria que eu criei, ela foi baseada nesses indicadores e no conhecimento de mercado que eu acabei de falar, né? Que tem mais de 10 anos aí. 15, né? 17 anos para ser mais exata. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente não sabe, né? Mas as micro e pequenas empresas, elas são a grande maioria de organizações no país e esses são os grandes empregadores do país. Então, é muito importante que a gente também leve esse conceito de sustentabilidade para essas empresas. E uma maneira da gente levar essas práticas, né? Levar esse conhecimento de sustentabilidade para as empresas é a gente criar a mentoria coletiva. Por quê? Uma empresa pequena, ela não consegue pagar uma consultoria. E os indicadores, as metodologias, elas também consideram que as empresas são maiores. Então, quando a gente cria a mentoria, a gente consegue atender essas empresas pequenas de uma maneira personalizada, porque a gente faz encontros ao vivo, né? E a gente consegue conversar com essas empresas para orientá-las qual seria o melhor caminho para elas em termos de sustentabilidade. Então é uma mentoria muito focada nas pequenas mesmo, nos problemas reais, né? Eu tô aqui com a Carol, já entrou, né? A minha parceira na mentoria, e ela tem experiência em comunicação. Dois problemas são os maiores que as pequenas empresas enfrentam. Como comunicar a sustentabilidade? Elas têm muito receio de comunicar algo errado ou de cair num greenwashing, né? De incorrer em algum erro. Então a gente vai estar trabalhando bastante isso na mentoria. E a outra preocupação que as empresas têm é com relação a resíduos. Então a gente trouxe a Danila Torres, né? Que é uma bióloga que tem estudado, se aprofundado muito nos conceitos de economia circular. E aí a gente traz ela também na mentoria para a gente poder conversar um pouquinho sobre soluções viáveis para essas pequenas empresas e que estejam já integradas ao conceito de economia circular, que ele é um conceito amplo. Então a Dani vai explicar um pouquinho isso. A gente vai fazer uma live a semana que vem, vai falar bastante sobre essas questões, né? Comunicação, eu vou falar mais de gestão e estratégia, né? E a gente vai falar de economia circular também. Então a gente vai fazer uma live, vai explicar tudo direitinho, vai trazer alguns cases para vocês. E agora eu tô esperando a Dilma aqui entrar. E a gente já começa essa live aí. Minha colega, ela deve estar entrando. Deixa eu me comunicar aqui que tem. Agora ela entrou. Agora ela apareceu. Deixa eu abrir aqui o nosso roteirinho. Cadê aqui? Dilma, deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui. Você tem que pedir, mas eu vou te convidar, beleza? Já vai abrir a tela aí para você. Se você aceitar o meu convite, já abre para você a telinha.
da live. Oi, Ei, tá me ouvindo? eu tô te ouvindo, mas acho que a câmera tá virada pro computador. Virada pro computador? Não tá não. É, Ah, tá, é. Ah, pois é. E aí eu não consigo me ver, né? não, não, Puxa vida. você tem que tocar 2 vezes na câmera para ela virar para você. É como se fosse uma selfie. É, deixa eu ver se é isso aqui. Pronto! E agora? Vamos estrear Tudo bom? Dilma nas lives do Instagram, gente. Com certeza, gente. Só você para me fazer uma live. Me fazer uma live. Mas vai ser ótimo, Gil. Eu tô adorando trabalhar contigo. A Dilma, a gente se conhece pela rede Unietos, né? E lá são vários consultores muito experientes. E a Dilma tem sido assim uma pessoa muito inspiradora, porque a gente chega em reuniões com grandes empresas e ela fala umas verdades muito boas da gente ouvir e da gente ver alguém falando para quem pode mudar o rumo da história. Ô, Dilma, conta então, vai, se apresenta, conta um pouco de você. Então vamos lá. Bem, boa noite a todos e todas. Eu não sei se tem alguém com alguma deficiência, então eu vou fazer minha audiodescrição. Então eu sou uma coroa, uma jovem coroa de quase 60 anos, né, de óculos, cabelos escuros. Estou falando da minha casa. Atrás de mim tem uma estante bastante bagunçada, mas é de gente que está toda enrolada, cheia de coisa para fazer e viaja muito por esse Brasilzão. Então, vamos lá. Bem, minha formação é super eclética, então eu sou bióloga de formação, passei muito tempo da minha vida trabalhando numa empresa da família, que era uma granja, então não trabalhava com abate de bicho, mas trabalhava com produção de filhotinhos, né? Tinha aquelas chocadeiras enormes, chegava a produzir aí 7 mil animais por semana, e talvez daí nasça o meu amor pela pequena e média, porque meu pai foi pequeno empresário, minha família inteira é pequena empresária, e eu sei bem o duro, né, que o pequeno empresário dá. Sofri na pele um fenômeno de gentrificação, que as pessoas falam, quando meu bairro, eu estou no Rio de Janeiro, sou de Vargem Pequena, que é um bairro rural do Rio de Janeiro, e que acabou virando tipo um bairro satélite da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, e aí o prefeito da época transformou meu bairro, que era rural, em residencial. Então, para vocês terem uma ideia, se nascia 7 mil pintinhos, imagina a quantidade de bicho e de fezes de bicho e de estrumeira e de tudo que tinha, com um monte de galinha berrando, e galinha não berra só na hora que a gente acorda, ela berra o tempo todo. E aí, antes que me fechassem, eu me fechei. E tive que reconstruir minha vida aos 40. Então, imagina, né? Qual é o meu, que não é um bairro rural, com o meu histórico, meu currículo, né? Era ser bióloga, com conhecimento de macacos com rabo e criadora de pinto durante 20 anos. Então, imagino como foi ter que me reconstruir para me refazer. E, por sorte, acabei chegando numa universidade que entendia que realmente o saber era multidisciplinar. Então, eu entendia de gestão, entendia de questões ambientais, mas não entendia todo o resto. E aí foi a minha grande mudança. Então, eu já tenho 20 anos nessa estrada da sustentabilidade, em que, apesar de ter o meu amor nos pequenos, eu estou muito mais focada em atender as empresas grandes na transversalidade de algumas temáticas. Por quê? Porque, no fundo, eu me especializei no que a gente chama de gestão integrada. Então, o que eu vejo? É como determinados temas passam nos diversos sistemas de gestão. Quando eu falo sistema de gestão, estou falando sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, saúde e segurança do trabalho, relacionamento comunitário e governança. Então, às vezes a gente fala assim, vamos falar de transparência. Então, como que a transparência perpassa esses 5 sistemas? Como a gente faz de compliance? Então, apesar de estar muito focada ali na área, né, voltada para as questões tributárias, para as questões do direito administrativo, como é que a gente vê compliance na questão da gestão ambiental, na questão da saúde e segurança, direitos humanos e por aí vai.
Tá? Então é um pouquinho isso. Eu tô muito feliz que você parou de criar pinto, né? Porque eu sou vegana. Então aí você já imagina o que eu penso sobre pessoas que produzem animais, né? Como se fosse um produto. Então eu fiquei muito feliz agora, mais feliz que você saiu dessa vida aí. Se serve de consolo, assim, eu também produzia os animais, que também é muito complicado, mas que serviam para fazer vacina. Então, né, agora quando a gente falou do Covid, como é que testa, então assim, tem... Na verdade. Então eu só trabalhava com galinha de raça pura, né? Então são as galinhas que ficam soltas, inclusive, né? Mas que acabam botando o ovo aí nos terrenos. Não trabalhava com galinha fechada em gaiola, como o pessoal normalmente fala. Tá? Para aliviar minha barra aí contigo. Ô, Dilma, vamos falar um pouquinho para as pessoas por que eu estou insistindo tanto em pequenas e por que você topou, né? Qual que é a importância dessas pequenas empresas no nosso país? Eu acho que é uma questão de perspectiva mesmo. A gente acaba assim, importando muitos conhecimentos vindos de outros países, com outras pegadas, com outros requisitos em termos de tributários, legais. Né? Então, quando a gente fala da questão de Estado de Direito, por exemplo, eu não estou falando só dessas legislações, eu estou falando de todas, né? Então, legislações ambientais, legislações de saúde e segurança, defesa do consumidor, previdenciárias e tudo, isso tudo é muito pesado. E essa desconexão, né, entre a agenda de sustentabilidade e a realidade do perfil de empresas do Brasil é que eu acho que é o que, assim como você fica desconfortável, eu também fico, assim, o governo federal ele lança trimestralmente um mapa das empresas, né? Então pode ser que a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela de repente não tenha muita noção, mas a última vez que eu vi, que foi o do trimestre de 2021, a gente estava em torno de 18 milhões de empresas no Brasil. Para as pessoas terem uma ideia, dessas 18 milhões, 13 milhões são empresas individuais, incluindo os MEIs. Depois, a gente tem 4 milhões de empresas limitadas, sendo que desses 4 milhões, mais de 2 milhões são empresas de um único dono. Então, por exemplo, acabou de subir um coração aqui. Eu também, né? Sou eu e minha sócia, e aí vem todos os consultores, todo mundo que trabalha, né? E muitas das pessoas que estão sendo excluídas do mercado de trabalho por uma questão etária, né? Também acabam virando consultores e acabam entrando nesse mundo. Então, se já tinham 13 milhões e pouco, mais os Eirelles, mais as limitadas de um ou de duas pessoas, você já vai bater 18 milhões. Na prática, as ferramentas de adesão e monitoramento e tudo que sai na nossa temática de direitos humanos, por exemplo, alguém botou aqui, eu também, tem um monte de coração subindo aqui. Então, o que acaba acontecendo? Toda essa estrutura de gestão que se forma basicamente para as SAs que estão ali na casa de 170 mil empresas no Brasil. Então, é menos de 1% das empresas brasileiras. Então, aí a questão não só tem uma desadequação, digamos assim, das ferramentas existentes para o público majoritário aí do Brasil, levando em consideração principalmente nosso contexto continental, nossa dimensão continental, mas também o poder financeiro e excludente da forma como acaba que os médios e pequenos são tratados. Então, hoje, inclusive, uma das coisas que eu comento é que a gente vive um fenômeno de exclusão justificada, né? Então, todo mundo fala de desenvolver os fornecedores e tudo, mas no momento em que eu crio requisitos de contratação em que eu coloco lá, tem a certificação tal, tem a certificação tal, tem a certificação tal, e tudo isso custa dinheiro, né? Então, eu acabo excluindo mais do incluindo, porque a gente não pode esquecer que a gente está há uma década com estagnação econômica. Então, é uma crise atrás de outra crise, com muita dificuldade de sobrevivência e um nível de exigência que só vem aumentando.
né? É praticamente colocar assim no contrato. Vocês que lutem sozinhos, né? E Eu fico com medo, desculpa te interromper, eu fico com medo porque eu acho que quando a necessidade vem, né, quando a gente trabalha com fraude, tem o chamado triângulo de Kressel, né? Entre as causas, né, que o Kressel levantou naquela época do mercado, faz a gente... Você está voltou. me ouvindo? Porque eu acho que deu uma... Deu uma A falhadinha, conexão está mas eu te ruim? ouvi. Sou eu? Ela, Alguém está aqui olhando? Podia botar no você tá, chat aí? você tá me Oi? ouvindo? Tá Oi. picotando? Oi. Oi, Dilma. Você me ouviu e as pessoas então também. Isso. Eu ouvi até, né, o triângulo, você ia exemplificar Tô, a questão tô. Eu da. não deixei de ouvir, não. Ah, então. Oi, tô aqui. Tá dando uma falhadinha na nossa conexão. Não sei quem. Oi. Eu não sei Tá se, me ouvindo? eu não sei se sou eu ou você, Tá me ouvindo? mas eu tô te ouvindo. Se cair, a gente volta. Isso. E aí o Kressel, ele falava que a pressão faz, às vezes, ele motiva a fraude, né? E é a minha ou é a sua? Eu vou mudar a minha aqui. Hum. Tá tudo certo, mas não, né? A Dilma sumiu para mim, ou eu sumi para vocês. A Dilma caiu. Deixa eu avisá-la aqui e ver se ela consegue voltar para a gente não ter que interromper. E aí a gente vai retomando. Eu vou falar um pouquinho o que ela falou. Ela falou da importância das pequenas empresas, né? Qual a importância das pequenas empresas? Por que a gente está falando disso? A gente tem cerca de 170 mil empresas de porte grande que tem um modelo, né, de constituição que a gente chama SA, que é sociedade anônima, que então tem aqueles conselhos, né? Às vezes é uma empresa de capital aberto e tudo mais. E a gente tem um universo aí de pelo menos 18 milhões de empresas pequenas que ficam espremidas ali dentro de normas, leis que não são adequadas para essas pequenas empresas, são leis importadas, né? Que a gente imita, assim, referenciais internacionais e tudo mais, e que também estão sobrevivendo aí a 10 anos de crise econômica, né? Dentro desse nosso grande Brasil, e tem pouco apoio, né? São empresas pequenas, elas têm pouco apoio, elas não têm, por exemplo, incentivo fiscal, né? Elas não têm esse tipo de incentivo, né? A gente até tem a lei do... Oi, Dilma, virar a câmera de novo. Oi, tô aqui. Tô aqui virando. Pronto. Então, eu estava Desculpa aí. um pouquinho, mas você começou a falar um pouquinho no caso de fraude, do triângulo, não sei de quem. Do Kressel. É um cara que estudou crimes financeiros, né? Então, para quem trabalha aí com compliance, vai até lembrar dele, porque todo mundo acaba usando ele. E aí, qual é o medo que eu tenho? Porque mais que o fenômeno de exclusão, o meu medo é criar uma farsa mesmo. Porque a gente já viveu isso no início dos anos 2000, quando os clientes botavam essas normas e você acabava quase vendendo certificado, sabe? Então, a gente tem um duplo problema, porque a gente exclui quem é ético e inclui quem não é. Porque você acaba, muitas vezes, criando um jeito de arrumar aquele certificado, seja com, às vezes, auditores que são frágeis, são fracos, não é que seja uma ilegalidade, mas que vai na empresa e não consegue enxergar onde que realmente é o problema, né? Então, você acaba permitindo isso. E aí,
sim, né? Mas é a forma como a pessoa... É mais ou menos o que acontece quando o mercado pede inglês fluente, mesmo sabendo que a população brasileira não é, né? Então, você acaba levando as pessoas para uma reunião, por exemplo, sabendo que ela não fala inglês bem, mas foi o jeito que ela conseguiu de ser empregada. Então, acho que é um pouco essa correlação que eu queria deixar. Nossa, achei maravilhosa essa correlação, porque eu falo muito sobre isso aqui, de inclusão e tal, mas na mentoria, quando eu criei a metodologia o ano passado e eu postei sobre isso, os maiores questionamentos vinham por conta de certificação. Né? Assim, como as empresas pequenas elas não entendem muito bem o que é essa sustentabilidade, né, na prática delas, elas querem buscar esses selos, né, porque aí é um carimbo do mercado para elas. Então, eu falo muito disso na mentoria, porque é uma questão muito constante ali, recorrente, né, das empresas. Eu quero tirar a certificação, eu quero o selo, não sei do que. Aí eu explico, né, a gente precisa saber fazer e depois a gente conta essa história para as pessoas, para os fornecedores. Então, a gente rema um pouco contra a maré nisso. E eu concordo totalmente com você, porque o mercado vai apertando, por exemplo, agora você pega uma pequenininha, começa a fazer cosmético em casa, né? E ela tem uma questão super complicada de embalagem. Ela acaba, né? Às vezes, se ela entrega, né? Se ela tem uma entrega de curto, assim, perímetro, ela faz com vidro e tal. Mas não é. Ela precisa vender, ela acaba querendo vender para o país inteiro. E aí não dá para você ficar mandando vidro em frete lá para a Amazônia, né? Por exemplo. Então, existe sempre essa questão de resíduo. E aí eles vão atrás de um selinho, né? Onde você coloca se é plástico, papel, ou vidro, ou lata, ou metal, você só põe isso, e você compra um certificado, né? De alguém que entregou uma quantidade desse material. Então, aí você já tem um erro, porque esse selo, ele não identifica exatamente o tipo de material. Quantos tipos de plástico a gente tem? Quantos tipos são recicláveis? E quantos são efetivamente reciclados? Aí você compra um certificado para uma embalagem que você fez que nunca vai ser reciclada. Então, são questões que são muito recorrentes, muito legal você trazer. E eu estava falando... Pode falar, pode falar. Oi, mas eu acho que assim, tem um outro ponto complementando esse, que é a questão da própria formação das pessoas, né? A gente, para poder ter qualquer selo, seja uma certificação do sistema de gestão, seja essa, a gente precisa formar pessoas com entendimento do que é gerenciar alguma coisa. E a gente não forma as pessoas nesse sentido. Então, aí eu acho que indo lá na causa raiz, né? Se a gente trouxesse para a formação básica, né? E eu não estou dizendo, até por causa dos MEIs e tudo, para o próprio ensino médio mesmo, né? Uma noção de aspecto, impacto, seja social, seja ambiental, seja econômico, né? Que a gente trouxesse um pouco dessas ferramentas da qualidade, das mais básicas, né? Ou tipo, rodar um PDCA, para que a pessoa entendesse um planejamento de curto, de médio, de longo prazo, eu acho que já ajudaria bastante, até para a pessoa perceber que não existe varinha de condão, né? Então, tudo isso tem um processo, a gente precisa detalhar essas questões. Então, quando você até comentou agora assim, porque a pessoa tem que entender, eu dou aula em curso de pós-graduação e as pessoas não conhecem, por exemplo, exatamente os números lá, né, que estão dentro do ciclo de Möbius ali, que é o símbolo da reciclagem, que é o símbolo internacional, as pessoas não entendem o que aquele número quer dizer. E eu não dou aula nem para as pessoas ali, mas não, eu dou aula em pós-graduações específicas para pessoas que estão tratando de sustentabilidade. Né? Então, assim, são pessoas com no mínimo 15 anos de escolaridade que têm uma leitura diferenciada de mundo, porque já gostam da temática. E mesmo assim, não conseguem identificar. Então, eu acho que tem um pouco desse conhecimento de ordem prática, né, focado na realidade, que falta hoje na educação brasileira como um todo. E eu confesso que quando eu comecei a criar conteúdo aqui, eu também não sabia. Tanto que esse conteúdo foi um dos campeões também de audiência, porque ninguém sabe, é isso mesmo.
também pós-graduada em administração, etc. Já trabalhava com sustentabilidade e não sabia o que era isso. Sustentabilidade é algo etéreo, né? Agora que eu acho que a gente está traduzindo. E... eu esqueci o que eu ia falar, mas... Desculpa. Não, a gente estava falando... eu ia falar o seguinte, eu ia fazer um comentário que eu fiz uma série agora sobre o relatório Luz, né? E esse item foi tirado mesmo da educação básica, né? A gente tinha lá uma exigência, né, de que na educação básica a gente tivesse educação ambiental. Estava com esse nome, mas tinha uma exigência de que isso fosse interdisciplinar, né, que passasse por todas as matérias, e isso foi retirado recentemente. Mas, enfim, né, continuamos aí na luta, porque a ideia da mentoria é muito mais essa, né, do que vender um certificado, vender certificações, vender caminhos fáceis. É a gente fazer as pessoas compreenderem o todo para que elas possam encontrar soluções ali em cada caso, né? E aí, quando a gente começou a conversa aqui, a gente falou muito do número de empresas, né, Dilma? E dessa dificuldade das pequenas, né? Tanto de conseguir atender às normas, né? Quanto às exigências agora do mercado, e passando pelas crises todas, né? Você acha que a gente tem hoje, o único incentivo que a gente tem, eu acho que é esse imposto para MEI, né? Esse imposto simplificado, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre outros possíveis incentivos para esse setor. Quem que você imagina, né, que poderia criar, né, se é uma política pública, ou se isso também deveria melhorar nas grandes empresas, quando elas querem apoiar esse pequeno? Assim, se a minha base de atuação na sustentabilidade é basicamente a 26 mil. Né? A ISO é uma certificação e ela entende a responsabilidade social diferente de como várias empresas se posicionam e tudo, como sendo aquele guarda-chuva em cima de vários temas e questões, então seriam os 7 temas ali. Se o foco da responsabilidade social é lá no fim, lá à luz do fim do túnel, é atingir o desenvolvimento sustentável, então eu acho que o que talvez facilitasse é se a gente entender que a sustentabilidade ela é alcançada a partir de coisas da gestão mais simples, aquilo que você faz ali cotidianamente. Então, por exemplo, no exemplo que você deu da questão da embalagem, na mesma hora você começou a falar e eu pensei, vai falar de legislação sanitária, porque a legislação para fazer é pesadíssima. Então, na hora que você pensa também, você passa, pois mas a pessoa vai passar aquilo no rosto, tem gente que vai passar em criança. Então, realmente, você precisa, dentro de um país que tem uma legislação e que defenda o coletivo, você também tem essa preocupação. Então, como é que você faz esse jogo? Então, eu acho que uma coisa que facilitaria muito é facilitar a legislação. Porque você tem hoje normas regulamentares do trabalho, né? Então todo mundo fala, vamos fazer direitos humanos, né? Tratar o outro com dignidade. Trabalho digno, ele não é só pagar direito ou só ter a questão insalubre, eu não dar um equipamento de proteção, né? Para a pessoa que está misturando o químico dessa empresa pequena que está fazendo o cosmético, também está relacionado com lei, também está relacionado com direito humano, também está relacionado principalmente com direitos do trabalho. Dessa pessoa, que muitas vezes nem carteira assinada tem, e se tiver um problema de alergia nas mãos, está completamente fora. Então, assim, desassistido, né? Então, eu acho que talvez a melhor forma de ajudar, e é o que eu realmente sinto falta, primeiro é esse entendimento e essa facilidade da legislação. Eu sei que pode parecer que as pessoas falam assim, poxa, mas aí vai deixar a legislação mais frágil, né? Mas aí vem aquele ponto, entre deixar uma legislação muito forte, que acaba que ninguém consiga cumprir, e aquela mais frágil que inclua, para a gente, aos poucos, criar mecanismos
para, à medida que for aumentando, eu vá complicando a vida da pessoa. Então, essa pessoa mesmo, olha, ela não tem condição de mandar esse cosmético para outro estado, mas ela tem condição de mandar para o estado onde ela mora, porque aquilo não vai estragar. A gente viveu um pouco isso na questão do alimento, por exemplo, né? Quando saiu do CIF e veio para o CIF. O próprio a questão dos queijos, né, do queijo ali da Serra da Canastra, em que você apoia aquela produção, mas deixando claro que, olha, lá na Europa dá para a pessoa atravessar um país em 3 horas, no frio, com seco, numa estrada que não tem buraco. E olhar e falar o seguinte, aqui em um município, né, um estado, você vai entrar num calor de matar, numa umidade alta, que aquele queijo vai chegar a 2 estados à frente daqui a 7 dias, e aí já não dá mais para se alimentar. Então, essa facilitação em termos de cumprimento da legislação e adequação da legislação aos pequenos já ajudaria muito, no meu entender. E já seria um enorme incentivo, porque o fato da gente acabar trabalhando à margem, né, ou não ter apoio, por exemplo, como é que uma empresa grande poderia ajudar? Eu vejo isso muito, né? Eu vejo tantos programas de voluntariado de empresas grandes, por exemplo, sendo feitos para a comunidade, mas eu não vejo, por exemplo, um técnico de segurança ir num médio e pequeno fornecedor para fazer um checklist de adequação de legislação, né? Que deixaria a pessoa menos vulnerável à fiscalização, a achaque de fiscais que não são íntegros, e a mesma questão voltada para a questão ambiental. Né? Será que não tem um técnico de meio ambiente, uma pessoa da área de meio ambiente que poderia olhar a estação de tratamento de esgoto, caixa de gordura, né? Vazamento desde lá da torneira da pessoa, né? Cálculo de vazão. Eu vejo tantas coisas simples, mas que as pessoas não sabem, né, que já ajudaria. Né? Então, eu acho que o maior incentivo, acho que e aí eu acho que tem aquela questão, quando eu falei da perspectiva, é que eu acho que falta ao Brasil enxergar a realidade dos pequenos, realmente. Né? Nossa, você pôs um ponto que eu peguei numa uma consultoria que eu fiz para uma empresa bem pequenininha também. Eu fiz essa duet, assim, né? Peguei os indicadores, mas traduzi para ela. É igual eu estou fazendo aqui na mentoria, e eu peguei várias coisas lá em entrevista com funcionários e peguei justamente essa falha. Eles tinham pago uma consultoria para ir fazer, para cumprir essa legislação ambiental, e aí, uma hora que eu fui usar o banheiro, a pessoa estava descartando não sei o que na caixa ali de gordura, sei lá como que chama, mas assim, ela estava fazendo errado, tinha uma plaquinha em cima, e ela fez errado na minha frente, enquanto eu fazia ali a conversa com as pessoas. Então, é bem por aí mesmo, né? E aí, Dilma, eu queria falar um pouquinho, porque assim, a gente falou muito de lei, né? E a primeira coisa que eu entendo é que a lei é o mínimo, né? E que a sustentabilidade, ela vai mais além. E a gente tem ouvido agora só ESG, né? Ninguém mais quer falar a palavra sustentabilidade, né? Parece que foi riscada do mapa, agora a gente só pode falar ESG. Então, eu acho que existe uma confusão muito grande sobre isso. Eu estava agora mesmo fazendo lá um checklist, né? Do conceito ESG numa empresa que a gente está trabalhando. Cara, são 3, 5, sei lá, 4 coisas eles veem no indicador de ESG, são 4 temas que eles olham. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente levantou 18 temas para essa empresa. Então, eu queria falar um pouquinho dessa diferença, sabe, entre ESG e sustentabilidade, para a gente parar de falar besteira por aí, né? Vamos lá. É até difícil dizer, né, que a gente vai fazer parar de falar besteira, porque eu acho que, assim, hoje... porque hoje o mercado, ele, com o peso que ele tem, ele transforma o que é mentira em verdade. Né? E aí, muitas das vezes, eu que vou falar as coisas, acabo sendo que só eu penso assim. Né? Então, é um negócio engraçado, né? Você até, quando você fez a minha apresentação, você falou sobre isso. Tipo, porque acaba assim, que você quando fala diferente do coletivo,
você acaba sendo a pessoa estranha, né? Então, assim, mas ela deve ter dado muito azar na vida, ela só pega empresa ruim, o resto é tudo maravilhoso, né? Então, às vezes tem essa coisa assim Então eu fico até meio com medo. Assim. No passar do tempo, o que eu acho que faz toda a diferença? E é uma coisa que os próprios especialistas em sustentabilidade, eu, você e muitos que estão nos ouvindo aqui, tem um pouco de culpa nessa história quando não reforçou que a sustentabilidade, quando a gente diz para todos, é para todos. Então, eu não tenho como criar um relatório, por exemplo, que só escute quem a empresa quer ou quem ela acha que é fácil entrevistar. Né? Eu preciso ter representatividade nessa escuta. E aí eu comecei a ver que as pessoas foram abandonando essa representatividade, mas isso não é culpa do ESG, isso foi culpa lá de todo esse processo. Você vê relatórios de sustentabilidade de 100 mil funcionários que ouviu 500 acionistas. Você fala, não, peraí, gente. Né? Se eu tenho fornecedor público, não sei o quê, essas pessoas vão estar representadas como? E aí, às vezes, vem a questão da tecnologia e fala assim, não, vou fazer um survey. Gente, peraí. Né? Se eu estou em distribuição regional muito aqui no Brasil, como é que isso está distribuído também? Eu escuto a galera do centro-oeste, eu escuto a galera do nordeste, ou eu só escuto a galera que está ali na Avenida Paulista. Então, eu acho que o primeiro choque de realidade é o ESG, o ASG, o nome que se queira dar para isso, ele é fundamental, ele é importante e ela trata das mesmas temáticas, às vezes, que a própria sustentabilidade. Mas o olhar é de para quem que eu estou fazendo isso. Né? É importante para quem, aquilo é relevante para quem, que é uma discussão muito parecida com o conceito de risco, porque quando a gente olha assim, risco, aí vem aqueles refrões quase que de dicionário, né? Risco é incerteza frente ao objetivo. Beleza, objetivo de quem? Porque o meu objetivo como consultora é como consumidora vai ser outro, como empregado vai ser outro, e por aí vai. Então, eu teria que garantir, lá atrás, na sustentabilidade, essa inclusão, e a gente deixou passar. Então, foi fácil tirar o resto e focar. Né? Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, né, como no próprio SAGE, por exemplo, que você olha lá, tem 26 temáticas, e uma determinada só tem 3 temas considerados materiais para aquele setor, eles não estão errados. Aquilo foi considerado. Só que aí falta todo o resto depois da vírgula, depois dos 2 pontos. Né? Então, aquilo é considerado importante para 50% das empresas que foram ouvidas naquele contexto, daquele país, naquele entendimento, ouvindo aquelas pessoas. Então, esse nível de detalhe do para quem foi escutado, isso é que eu acho que falta hoje em todos os relatórios. Né? Mas assim, olhando... Mas assim... Mas eu tô querendo dizer um pouco, é o seguinte, as pequenas empresas aqui, elas não... Que a gente já falou, as pessoas, né? A gente vem de uma formação né, na educação formal, ou mesmo pela sociedade, na nossa família, que a gente não entende o que é sustentabilidade, certo? Então, a gente começou a entender isso há pouco tempo, começou a entender, tem a ver com isso, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com os resíduos que a gente gera, tem a ver com as políticas públicas, etc. Então, a gente começou a entender. Quando foi, assim, né, o estouro da boiada durante a pandemia, foi né, eu quase falo palavrão, a tal da ESG, né? Porque agora é tudo ESG. As empresas resolveram acordar para a vida, né? A gente já tinha ODS, a gente já tinha Pacto Global há 25 anos, a gente, sei lá, todas as normas, as ISO, tudo a gente tinha, mas agora elas acordaram para o ESG, né? Que é uma coisa, eu acho que assim, é um referencial que olha para o acionista, né? Eu preciso traduzir aquilo para o acionista, para o interesse do acionista. Aí eu pego uma pequena empresa falando em ESG, o cara não tem nem acionista, é o dono que faz tudo. Então é isso que eu queria desmistificar um pouco, sabe? Porque quando eu falo de sustentabilidade para pequena, eu estou olhando para a perenidade dessa empresa e da sociedade.
Eu quero que ela seja perene e que ela faça bem, que ela contribua para a sociedade. Então, é nesse olhar, sabe? Nessa diferenciação, Aham. nesse sentido mais, não tão profundo quanto você trouxe. Eu acho que assim, para pequena, eu acho que a forma de entender a sustentabilidade é a minha forma de entender, né? É que ela precisa entender que não são temas, né? São questões vinculadas à gestão. Exige compromisso, planejamento, execução, monitoramento e avaliação crítica. É isso. Agora, mas vamos olhar o meio ambiente? Beleza, então vamos olhar aspectos e impactos ambientais. Então vamos fazer um compromisso com isso, vamos fazer um planejamento para isso, vamos identificar o que está escrito na nossa documentação sobre esse assunto ou não. Vamos ter indicadores para monitorar essa questão e por aí vai. Então isso eu vou fazer no social, isso eu vou fazer no ambiental também, ou no econômico também. Qual foi o problema, e aí eu acho que é um pouco desse senso histórico, né, que acabou complicando muito, é que com o passar do tempo a gente foi substituindo o conceito de gestão pela questão comercial das ferramentas. Então isso, inclusive, eu falo, eu acho muito mais pessoas especialistas no GRI do que pessoas especialistas em gestão. E aí vem o ponto, se eu não entendo a gestão, como é que eu escolho a ferramenta? Porque se eu não sei bater um prego, eu vou olhar para o martelo e não vou entender a diferença entre o martelo e a chave de fenda. Então eu preciso entender a gestão, eu preciso entender as minhas necessidades, os meus aspectos e impactos, para até poder dar robustez ao pequeno e dizer o seguinte, hoje mesmo estava numa reunião com uma empresa de consultoria pequena e falei exatamente isso. Porque ficou todo mundo, tem que ter relatório, tem que ter relatório. Eu falei, não tem que ter relatório. Você tem que dar transparência. Se você vai botar uma página de pão fotografada, é mais importante do que contratar uma empresa que vai colocar indicadores que não fazem o menor sentido para você, só para você poder dizer que sim, eu faço o relatório igual o outro lado concorrente. Sim. Então, parte dessas ferramentas, elas acabaram tomando conta como se ter ferramenta, como se ter o selo, como se tivesse o pacto, isso fosse suficiente para minimizar os impactos, e não são. Então, esse eu acho que é a grande diferença de como trabalhar com as pequenas. Esquece ferramenta, esquece tudo isso. Até porque hoje, muito dessa questão da ESG, se a gente olhar, tem interesses comerciais por trás. São pessoas que estão vendendo curso, estão vendendo coisas, e aí precisa, é quase como um iPhone novo. Né? Você vai, por obsolescência programada, matando as outras ferramentas e criando conceitos novos. Eu que estou velha, já passei por tantos. Né? E com certeza, se você parar, daqui a 2 anos vai se criar uma coisa nova, com um nome novo, que vai requentar essa história toda. E aí, quando a gente analisa e fala, tá, a gente, tudo isso, com todas essas empresas espetaculares e sustentáveis, a gente conseguiu ser menos desigual? Esse que eu acho que é a pergunta. Né? Exatamente. Pois é. Nossa, eu lembro muito da fala do Fábio Barbosa, né? Quando a gente começou a entender o que era isso, que ele falava no banco, era isso, é chutar na bola e não na canela. É basicamente a gente fazer o básico, fazer bem feito, né? Cumprir, a gente tem tanta lei. E aí eu queria então a gente reforçar por que você falou um monte já, você falou muita. Você respondeu basicamente essa quinta pergunta que a gente formulou aqui, que é por que a pequena empresa precisa, né, entender esse conceito de sustentabilidade. Você falou bastante aí a questão da gestão, né? É fazer o certo, e eu acho que ela ainda consegue se diferenciar quando ela começa a contar um pouquinho dessa história, que tem uma visão holística, né? Que você está falando. Porque a partir da gestão, ela começa a enxergar o que ela precisa fazer e fatalmente isso vai estar conectado com sustentabilidade, né? Sim. A partir da evolução. É a sustentabilidade como fim, né?
Não como início, não é agora eu vou fazer gestão sustentável, não, porque se você tem que respeitar o seu cliente, porque isso é ser responsável, então você fazer um bom produto, ter certeza absoluta de que não está contaminado, ter certeza absoluta que o atendente que vai oferecer o produto está bem, né, tá bem remunerado, está bem estruturado, você naturalmente você acaba fazendo isso. Agora, com relação, você falou assim, né, como fazer isso, né, e que eu já tinha falado um monte. Eu acho que assim, o porquê ser sustentável, não só por uma questão de coerência a todo o discurso que a gente está vendo, eu acho que é fundamental. Segundo, porque eu acho que as informações hoje são mais disponíveis, então a gente tem menos desculpa de dizer que não sabia, né? Então é gastar um pouco, eu fico brincando, né? É menos Netflix e mais TV Senado. Eu acho que as pessoas precisam aprender a entender o país em que vivem, entender como que isso tudo é feito, mas principalmente porque a partir do momento que você identifica seus impactos, você acaba reduzindo custos, né? E eu acho que custo é uma coisa que todo pequeno sofre muito, né? Se eu conseguir reduzir meu desperdício, eu estou ajudando o planeta, mas estou me ajudando também, né? Se eu conseguir ter menos né, esse telhado de vidro em relação como é que é o nome? A fiscalização e a clientes, que nem todo cliente hoje é tão bonzinho assim, mas há clientes que de repente fazem ali um vídeo, bota na internet e destrói uma empresa né, com uma live, não, com uma, sei lá, esqueci esses nomes aí que o pessoal usa, né, com um post, por exemplo, que você acaba destruindo uma empresa por, às vezes, uma situação que nem aquilo. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência, sim. Mas eu acho que a questão é a lógica. Não é porque a grande vai me ver. Esse que eu acho que é o ponto. Porque da forma como o esquema está estruturado hoje, a granja não vai te ver nunca. Né? Porque o olhar dela, por mais que a gente fale, isso eu sofro na pele. Há 20 anos, eu escuto as empresas falarem que vão olhar a cadeia de valor. E no fundo, elas mal olham o nível 1 ali. Tá? Muitas das coisas, quando você vê, você vai nesse caminho que a gente viu da ferramenta. Ah, não, eu olho a matéria-prima, mas porque ela está certificada ou não. A gente quase não tem due diligence em loco, porque essas coisas são caras, são difíceis, dão trabalho. Então, assim, muitas vezes, de quem está nos ouvindo aqui, né, não vai chegar, não vai virar grande, né, mas vai fazer parte dessa onda que um dia vai chegar lá. Mas vai demorar e a gente precisa disso para ontem. Não dá para esperar o mercado te enxergar. Sim. Vamos falar um pouquinho de ferramentas que a gente pode recomendar, né? A gente fala de gestão, eu trago essas ferramentas que a gente comentou na mentoria também, e foi muito, muito bacana que na última turma que eu fiz, eu apresentei uma ferramenta, eu não lembro se era SWOT ou era o Canva, mas a pessoa logo em seguida conseguiu acessar uma aceleração de uma grande empresa, porque ela tinha se preparado, ela fez o exercício e ela conseguiu entrar nessa aceleração. E quando chegou num determinado momento ali, ela falou, não, mas isso aí eu já fiz e tal. Ela meio que se diferenciou, sabe? Foi muito legal. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essas ferramentas e depois, assim, fechar com alguns casos, assim, desafios, né? Para essas pequenas, quando a gente fala de sustentabilidade. Eu acho que ferramentas, né? Eu acho que ferramentas de gestão, e eu até, né, fiz um treinamento para pequenas e médias e fiquei assim muito preocupada quando eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade de fazer uma planilha no modelo, por exemplo, 5W2H, que é uma ferramenta de qualidade, mas que ajuda a organizar o cérebro, né? Por quê? Porque você bota a atividade macro, mas você precisa, como você precisa chegar no custo, te obriga a ir quebrando aquilo. Então, mesmo que uma empresa, o dono, assovie o chupa-cana,
tem algumas coisas que ele tem que fazer, tem algumas coisas que o contador vai ter que fazer, tem algumas coisas que ele já vai saber que não vai conseguir fazer, porque é o cliente que vai ter que fazer, então ajuda a estruturar um pouco isso, né? Mas na área de sustentabilidade, você mesmo citou que você já trabalhou, e você falou uma coisa interessante, que você falou assim, não, eu peguei o indicador Ethos e tive que traduzir para, né? Então, apesar do Ethos ter o Ethos Sebrae, eu acho que também foi, tipo assim, uma adaptação de uma empresa grande para uma empresa pequena. Não foi construído à luz de uma empresa pequena. Então, eu até te convido, se você quiser, da gente fazer o nosso checklist de empresas pequenas dentro da realidade pequena, porque eu acho que realmente não tem. Tá? Agora, por exemplo, aquela NBCT15, que é aquela norma brasileira de contabilidade, que o pessoal fala que é uma derivação do IBASE, mas no fundo tem vários indicadores ali que o contador pode ajudar o pequeno a fazer. Então, eu acho que seria muito interessante de vocês verem. Os próprios, na parte de saúde e segurança, por exemplo, os próprios checklists das normas regulamentares do trabalho, todos estão disponíveis, né? O próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego tem, você consegue botar ali, você consegue fazer isso, tem vários no mercado, e aí você vai ver um pouco o conceito de periculosidade, o conceito de insalubridade, a questão da temperatura, né? Você falou de casos, por exemplo, uma vez eu entrei em uma empresa uma empresa pequena, em que o almoxarifado era embaixo e o escritório era em cima. E aí fui fazer uma auditoria, quando eu subi a escada, e esse tipo de auditoria eu chego de surpresa, né? Então não dá para arrumar a casa. Né? Quando eu subi, estava todo mundo trabalhando de cueca. Né? Então, assim, por quê? Não, imagina, né? É porque eu não sou uma coroa assanhada, senão ia ficar louca. Lá de cima tinha desabado do mezanino da empresa. Mas por quê? Estava 53 graus lá. Sim. Né? Então, assim, só que aquela coisa, não, para subir com peso na escada não dá, então vamos colocar os funcionários lá em cima. Só que quem mandou os funcionários ficar lá em cima nunca subiu para realmente ver a temperatura que era. Então, assim, eu já vi coisas do arco da velha, que você for perguntar. Então, jornal no banheiro, não, ao invés de higiênico. Funcionário, não, mas a gente cumpre, os funcionários são todos registrados. A pessoa trabalha no sábado, passa do horário direto passa do horário estipulado no contrato. Mas a gente tem que a gente tem que vender. Não. Um monte de coisa, né, que a gente vê. E isso das grandes também, que hoje, com a pandemia, esse monte de reunião, o que eu mais tenho visto, coitados, são os meus alunos desesperados, porque só conseguem parar para começar a trabalhar depois que o dia acaba, porque o dia inteiro foi reunião, só consegue começar a trabalhar depois das 8. E todo mundo chega a hora extra. Mas então acho isso. Agora, por exemplo, o plano, você falou bem de meio ambiente, eu acho que esse certificado de crédito de reciclagem, que é uma ideia aí para realmente ver se a gente consegue facilitar um pouco, né, a vida das cooperativas, porque acaba tendo muito pouco apoio e dar uma ajuda para os pequenos que precisam fazer realmente suas logísticas reversa e tudo, e trabalham com embalagem em geral, que é o ponto que você citou. Então, a gente também precisa dar uma solução. Eu acho que assim, tem uma coisa que parece bobagem, mas aí eu acho que isso é para a vida, que é a matriz Gucci, sabe? Que é a de gravidade e urgência. Eu vejo hoje, assim, é tanta coisa para fazer que as pessoas não estão conseguindo encadear aquilo que precisa ser feito agora para aquilo que dá para esperar um pouquinho. Sim. E na gestão, principalmente da sustentabilidade, tem coisa que tem que ser antes, né? Então, assim, eu preciso fazer, por exemplo, o mapeamento do meu processo, eu preciso entender o meu processo. Né? Muitos dos pequenos não entendem, eles vão meio, assim, né, vão atuando, meio quando você para pensar, fala, não, respira, né? Quase que eu vou recomendar yoga para todo mundo também, mas eu acho que, assim, respira. Explica passo a passo como é que funciona o seu dia, vamos mapear isso, e aí você consegue ver entradas e saídas, aí você consegue chegar na questão ambiental, que eu acho que é o ponto principal. Dilma, eu acho que a gente cobriu tudo, né? Não sei
se faltou algum desafio que você gostaria de pontuar dessas pequenas, que a gente também pode pensar, como você fez o convite aí, eu já amei, né, nesses indicadores, pensando para eles, porque o que eu fiz foi tomar como referência e realmente adaptar, mas eu não parei e olhei para o pequeno, com todo o seu universo tão diverso, e pensei exatamente nele. E tem muita gente fazendo, eu acho que o trabalho fatiado, e que eu não concordo também. Sabe? É um trabalho focado na comunicação, um trabalho focado no resíduo. Gente, mas não, isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é esse olhar, né? É o conceito holístico do negócio, não é essa fatia, né? Esses pedacinhos, que depois viram uma coxa de retalho e não funciona, né? Então, não sei. Mas aí eu vou de novo lá na sua causa, na causa raiz, né? Então, assim, teve uma hora que você comentou a questão da educação ambiental. Tudo quando eu achei que eu fosse salvar o mundo, agora eu já vi que eu não vou, mas quando eu achei que eu ia salvar, eu fiquei durante 4 anos da minha vida dando aula de metodologia do ensino de ciências no curso de pedagogia. E aí eu estou comentando isso porque para conseguir entender a questão ambiental, você precisa entender a relação entre a química, a física e a biologia. Né? Mas como a sociedade que aprendeu química decorando fórmula, até hoje eu lembro uma das linhas da tabela periódica, Bibi Magnésio, na casa do senhor Barão de Rabicó. Eu fiz isso há 40 anos e ainda lembro. Né? Eu aprendi biologia lá dentro, citoplasma, um sistema coloidal chamado hialoplasma, matriz fundamental. Até hoje eu lembro disso. Né? Eu estou com 58, fiz vestibular com 18. Então, há 40 anos a música está aqui na minha cabeça. Mas se você perguntar como usar, para que usar, né? Eu me lembro que a minha aula de física tinha um olho, uma vela e um monte de X, que foi assim que eu aprendi ótica. Então, eu estou falando, porque assim, a gente quando fala da questão holística, a gente está falando, e aí eu acho que se a gente não mudar a base do ensino, a gente não muda essa situação. Por quê? Porque assim como na aula em que eu fui fazer biologia, a gestão não entrava, eu fui estudar outra coisa, e os saberes não são feitos, você reproduz esse modelo de acabou a aula de matemática, começa de português, dentro das empresas. Quando você vê que a área de meio ambiente não fala com a área de comunicação, que não fala com a área de gestão de pessoas, que não fala com a outra área. Então, a gente está reproduzindo uma coisa. E aí, uma vez, um analista, muito tempo atrás, podia ser uma droga de analista, tá, gente? Então, se alguém já fez análise, não se baseia no que eu estou falando. Mas ele falava que o mais difícil é porque a gente geralmente faz igual ou faz diferente. E aí vem isso. Se a gente não tem um modelo em que a interdisciplinaridade, em que os saberes são vistos de forma holística, eu reproduzo esse modelo no ambiente de trabalho. Então, é muito difícil, porque o cérebro da pessoa foi feita para deixar dentro de guetos, deixar dentro de caixas. Né? É muito difícil trabalhar com a transversalidade. Eu vou até terminar, eu prometo que eu vou calar minha boca, mas até com uma situação pessoal minha. Eu sou bióloga de formação, com mestrado e doutorado na engenharia e trabalhando com gestão. Se eu for querer hoje dar aula numa faculdade pública, eu não consigo. Por quê? Porque eu fiquei no limbo. Então, eu não tenho mestrado, doutorado e trabalho com gestão, então não posso na biologia. A engenharia me pega porque eu sou bióloga, eu não fiz engenharia. A administração me odeia porque eu não fiz nem administração e eu só fiz biologia e engenharia. Então, mesmo que eu tenha muita coisa em termos interdisciplinar para falar, eu nunca vou formar um aluno na parte de engenharia, por exemplo. Então, eu acho que esse é um pouco a falha que a gente tem aqui. Né? A gente cobra das pessoas uma visão holística, mas elas não têm isso na prática, elas não vivenciaram isso. Né? E aí eu acho que realmente fica difícil. Eu também tenho essa mesma questão que você, porque eu também não tenho mestrado. Tem uma pergunta aqui, Dilma, que é: se você percebeu agora um aumento no engajamento das empresas
porque a gente tem mais informação, enfim, a gente tem mais acesso realmente à informação. Você acha que as empresas aumentou esse engajamento, né, em sustentabilidade nas empresas? O Fábio entrou aqui, nosso colega da rede. Oi, Fábio, tudo bom? Não, não vejo. Não vejo. Eu vejo uma situação que me preocupa, é que a gente está ficando com muito poucas pessoas das empresas e um nível de terceirização muito alto. Então, eu acho que na prática, acaba que essa visão holística que você vê está ficando agravada, porque eu fico com um monte de consultorias, cada uma fazendo de um jeito, né? E uma dificuldade de realmente entender os processos. Então, eu ando, inclusive, bastante preocupada, porque eu acho que está acirrando o número de empresas que não está conhecendo nem elas mesmas. Em que você tem 45 mil funcionários, em que 2.500 são administrativos, e toda a lógica da gestão da sustentabilidade foi construída com essa visão do administrativo. Não se tem essa visão de campo, não se tem essa visão de olhar, e quem está indo para fazer essa visão são empresas que têm seu valor, eu mesma faço isso para um monte, mas acaba vendo pedaços, que é isso que você comentou, né? Tem uma empresa linda que está aqui, e ela fez 2 comentários, que é a Ibirá. Eles fazem embalagens a partir de folhas caídas, assim. Ah, que legal! E sem resíduo, né? Porque o resíduo é vapor d'água. E é uma galera que saiu da Poli aqui, enfim, foi criado ali, né? Nesse polo ali de empresas da Poli. A gente tem uma live, eles são maravilhosos, Rafael, um querido. Tô louca para ir lá conhecê-lo. E ele estava falando aqui, eu quero também. Sobre a sociedade industrial e especialista, e ele tinha comentado já que para fazer sustentabilidade você tem que ter 2 trabalhos para sustentar um. É um esforço gigante mesmo. Mas eu acho que está numa outra lógica já, né? Que nem é o da sustentabilidade, ele está um pouco além já, Ibirá, eu acho. Dilma, queridíssima, estou muito contente assim que você pôde fazer essa aula maravilhosa. Não, que nada, bate-papo. Quero trabalhar nisso que você propôs muito. Assim, eu tenho esse amor pelo pequeno, porque eu sempre apoiei pequenas empresas também. Então, vamos ver se a gente consegue um tempo para isso, né? Que agora está trabalhando igual louca, não sei, vamos ver, né? Como a gente poderia fazer. E aí eu vou fazer minha propaganda aqui. Eu vou publicar essa live agora, maravilhosa, e vou deixar aberto para quem quiser, então, fazer inscrição na mentoria. A gente está com 3 cupons de desconto. Então, vocês comentem ali no post e a gente vai passar o link para vocês fazerem a inscrição com desconto, né? Até hoje, né? Quem fizer, então, a gente consegue fazer uma redução aí no valor. Dilma, brigadão, querida. Beijão. Boa noite para você. Muito obrigada. Desculpa a queda do sinal aí no início. Não sei se foi você ou eu. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Muita saúde, muita paz. Obrigada.